estimador de pose em tempo real, sensores que conseguem ver através das paredes e carros autônomos. O que essas tecnologias têm em comum? Esse tipo de tecnologia está fazendo parte das nossas vidas mais do que percebemos, e todas elas utilizam em comum a visão computacional. Essas tecnologias estão sendo geradas para ajudar em nossas atividades cotidianas, nossa segurança e no nosso lazer. Essa é uma área que gostamos muito e tenho certeza que vai te interessar. Por isso, nesse vídeo, vamos apresentar o conceito de visão computacional de uma maneira mais simples. Vamos apresentar uma breve história sobre o assunto, vamos mostrar os conceitos básicos necessários para entender como tudo isso funciona, vamos mostrar aplicações e pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área, vamos apresentar tecnologias e como ela impacta a sociedade. Mas para começar, o que é a visão computacional? Resumidamente, a visão computacional é dar a capacidade de enxergar para uma máquina. Esse é o campo de estudo que faz com que os computadores consigam perceber o mundo a partir de imagens, como se fosse o sentido da visão em nós seres humanos. Os cientistas usam isso para tentar resolver determinados problemas de uma maneira parecida como o ser humano faz, ou até de forma melhor, pois diferente de nós seres humanos, que temos a visão bem limitada, nós não conseguimos ver longas distâncias, nós não conseguimos ver objetos muito pequenos ou micro-organismos, só conseguimos enxergar o que chamamos de luz visível, que são as cores, e o restante do espectro, como o infravermelho e ultravioleta, não são captados pelos nossos olhos, e isso é possível corrigir na visão computacional, porque os computadores podem ter sensores bem melhores que os nossos olhos, como câmeras de alta definição, equipadas com zoom, sensores de infravermelhos, sensores térmicos, além de câmeras PTZs, que contam com a movimentação em pan, tilt e zoom. Qual a história da visão computacional? Vou falar um pouco aí da história da visão computacional. As primeiras experiências em visão computacional aconteceram nos anos 1950, com o uso de algumas das primeiras redes neurais para detectar os limites de um objeto e também para classificar os objetos em simples categorias, como círculos e quadrados. Já aí no final dos anos 1960, a visão computacional começou em universidades que eram pioneiras em inteligência artificial. Acreditava-se que o computador conseguiria imitar o sistema visual do ser humano através de um projeto de verão, anexando uma câmera a um computador e fazendo com que ele descrevesse o que via. Uma curiosidade interessante sobre isso é que em 1966, o cofundador do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, Marvin Minsky, conseguiu uma bolsa de iniciação científica para ser utilizada aí nas férias de verão para um dos seus alunos de graduação, cujo nome é Gerald Sussman. E deu para ele então a tarefa de fazer o link entre uma câmera e o computador para o computador descrever o que via. Mas aí o Marvin, o professor, ele brinca que seu aluno nunca conseguiu entregar a tarefa, justamente porque é um tema não trivial e está em desenvolvimento até hoje. Há também relatos que o aluno nunca mais quis trabalhar com visão computacional por causa do desafio. Em 1970, o primeiro uso comercial de visão computacional interpretou textos manuscritos e digitados usando reconhecimento óptico de caracteres. Esse avanço tinha como objetivo interpretar textos escritos para deficientes visuais. Alguns desses estudos formaram as primeiras bases para muitos algoritmos de visão computacional que existem hoje, incluindo aí extração de borda de imagem, rotulação de linhas, modelagem não poliédrica e poliédrica, representação de objetos como interconexões de estrutura menores, fluxo óptico e estimativa de movimento. Entretanto, aí, essa tecnologia ficou estagnada por alguns anos, sem avanços significativos, por causa mais das limitações computacionais mesmo. Já com o amadurecimento da internet aí nos anos 1990, grandes volumes de imagem foram disponibilizados online e foram feitas várias análises com esse volume de imagens
e o desenvolvimento de programas de reconhecimento facial explodiu. Esses crescentes conjuntos de dados ajudaram a possibilitar que as máquinas identifiquem pessoas específicas em fotos e vídeos, como é utilizado hoje aí no Facebook e Instagram, por exemplo. Assim, tivemos um avanço significativo na visão computacional em questão aí de aperfeiçoamento mesmo. E assim, as aplicações começaram a ser mais constantes em diversas áreas. Quais problemas a visão computacional tenta resolver? Há vários problemas clássicos relacionados à visão computacional. Eu vou falar um pouco aí sobre alguns desses problemas. Nós temos aí então a detecção, que é bastante utilizada aí na área de visão computacional, e é basicamente conseguir encontrar alguma coisa ou um determinado objeto nas imagens. Um exemplo bem clássico disso é a detecção de faces em imagens, como por exemplo aí na câmera do seu smartphone, onde fica detectando face ali em todo momento. Lembrando que isso é diferente de reconhecimento. Nós não queremos saber qual é a pessoa, mas sim se existe alguma face ali ou não. Um outro exemplo é bastante utilizado na área de medicina, onde dado uma imagem digitalizada, ou então, por exemplo, um raio-x, quer identificar ali células anormais ou alguns tecidos anormais. E isso é bastante utilizado para a detecção de doenças e algumas outras anomalias. Uma curiosidade interessante aí sobre esse método de detecção é que é mais fácil treinar imagens em redes neurais para esses métodos do que para reconhecimento, por exemplo. Portanto, aí a acurácia é um pouco mais alta nesse sentido. Um outro problema aí também seria o reconhecimento, que no caso, como eu citei antes aí, ao invés de detectar alguma coisa, você quer reconhecer. Então, por exemplo, dá uma imagem de uma foto de uma pessoa e além de detectar onde existe a pessoa ali na imagem, você também quer reconhecer qual é a pessoa, dado um banco de dados já existente. Uma curiosidade interessante sobre reconhecimento é que a inteligência artificial do Facebook consegue realizar o reconhecimento facial de pessoas em fotos com 98% de acurácia. É muito parecida com a acurácia encontrada nos seres humanos. Existe também o problema da identificação, que é um pouco diferente aí do reconhecimento. Nesse caso, você quer, por exemplo, autenticar um certo indivíduo. Esse exemplo é utilizado em alguns caixas eletrônicos mais modernos, em que você coloca lá o seu cartão, ou então se identifica antes, e depois ele faz o reconhecimento facial para ver realmente se é você que está ali ou não. Então, no caso, você tem que avisar o computador antes quem você está querendo identificar. É um pouco diferente do reconhecimento, porque aí no caso do reconhecimento você não fala para o computador quem é a pessoa que você está querendo identificar. Basicamente você coloca uma imagem e ele reconhece ali com base no banco de dados qual é a pessoa. Esse exemplo é muito parecido com a identificação de impressão digital no banco, porque quando você coloca lá o seu cartão e depois pede a impressão digital, eles já sabem qual é a pessoa que eles querem identificar, então basta comparar ali a sua impressão com a que está no banco de dados relacionado a você. Agora, note que se fosse fazer o reconhecimento da sua impressão digital, com certeza no mundo, nas 7 bilhões de pessoas, alguém teria a impressão digital parecida com a sua. Por isso que no caso é feito a identificação ao invés do reconhecimento.
Um outro problema é a segmentação, que é quando você quer separar da imagem alguns aspectos ou objetos, por exemplo, que estão na imagem. Então isso é muito útil, por exemplo, para tirar o background. Você consegue tirar aí o fundo da imagem, separando aí dos outros elementos, como por exemplo objeto ou até mesmo pessoa. Esse método também é bastante útil para retirar das imagens aí alguns ruídos, como por exemplo se tira uma foto de uma paisagem e aparece um poste no meio. É possível então tirar esse poste utilizando segmentação. Um outro problema comum aí que a visão computacional consegue resolver é a questão do movimento. Então você pega uma sequência de imagens, processa e verifica ali onde houve movimento. Nesse caso é bem útil assim, para tirar também o background, ou até mesmo fazer uma estimativa de velocidade que, por exemplo, uma pessoa está na cena. Então você pega aí uma imagem, uma sequência de imagens que a pessoa vai andando da esquerda para a direita. Você consegue, pela distância ali de frames e da pessoa na imagem, você consegue estimar a velocidade que ela está. Há também um outro problema que é a reconstrução 3D. Nesse caso ele está sendo bem utilizado aí na medicina, e o objetivo é tirar, por exemplo, várias imagens em 2D, né, e tentar tridimensionar elas. Então isso vai auxiliar no diagnóstico médico e também um maior esclarecimento assim, das relações das estruturas anatômicas de um determinado paciente. O que é rede neural? Na verdade, as redes neurais artificiais, que é o nome correto, são basicamente uma tentativa aí de imitar como é o funcionamento do cérebro na programação. Então, são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso central de um animal, particularmente o cérebro do ser humano, e são capazes aí de realizar aprendizado de máquina. Sua definição aí na literatura está como uma estrutura complexa interligada por elementos de processamento simples, ou seja, funcionamento parecido aí com os neurônios, e que possuem capacidade de realizar operações como cálculos em paralelos para processamento de dados e representação de conhecimento. O que seria então o aprendizado de uma rede neural? O aprendizado ocorre quando a rede neural atinge uma solução generalizada para uma classe de problemas. O que é aprendizado de máquina? Esse termo vem ganhando destaque no mundo e é um tema bastante explorado e utilizado nos dias de hoje. Aprendizado de máquina é considerado um subcampo da inteligência artificial, que trabalha com a ideia de que as máquinas podem aprender sozinhas ao terem acesso a grandes volumes de dados. A definição mais simples é que as máquinas podem detectar padrões e criar conexões entre dados, por meio de Big Data e algoritmos sofisticados, para aprenderem sozinhas a executar uma tarefa. Aprendizado de máquina explora o estudo e a construção de algoritmos que podem aprender com seus erros e fazer previsões sobre os dados. Enquanto que na inteligência artificial existem dois tipos de raciocínio, o indutivo e o dedutivo. No caso aí, o indutivo é o que extrai regras e padrões de grande conjunto de dados, e o dedutivo seria mais para dedução mesmo dos dados. No caso do aprendizado de máquina, ele só se preocupa com o indutivo. Existem três métodos de aprendizado de máquina: aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço.
O aprendizado supervisionado é aquele principalmente utilizado quando o sistema já sabe quais entradas estão associadas com quais saídas e precisa aprender um meio de entender essa associação. E utiliza aí detecção de padrões para estabelecer previsões. Um exemplo aí de aprendizado supervisionado é na classificação de imagens. Vamos imaginar então que eu quero treinar um algoritmo para classificar uma imagem e me dizer se tem ou não um gato nela. Inicialmente, o que deveríamos fazer? A gente iria treinar essa rede, mostrando para ela várias imagens de todos os tipos de gatos e também de todos os ângulos possíveis, variando também a iluminação e etc. E diria para ela que todas essas imagens são de gatos. Depois, eu passaria para ela várias imagens diferentes que não têm gatos. Imagens de outros animais, de lugares vazios, de objetos, e diria para o algoritmo que nessas imagens não tem gato. Assim, o algoritmo consegue aprender as características que consiga distinguir os gatos. É assim que funciona o treinamento supervisionado. No caso da aprendizagem não supervisionada, a abordagem está na descoberta das relações implícitas em um conjunto de dados não rotulados. Nesse caso, identifica padrões para rotular os dados. Um exemplo aí é o sistema de recomendação da Netflix, por exemplo, de filmes. Existe também a aprendizagem por reforço, que nesse caso, o computador é estimulado a aprender com base em tentativa e erro. O processo é otimizado por meio da prática direta, ensinando o sistema a priorizar certos hábitos. Entre os exemplos aí desse método é o robô Rainbow Dash do Google. Nesse caso, ele aprendeu sozinho a andar em qualquer situação de terreno. Não passamos nenhuma imagem para o robô, nem falamos o que é gato, o que não é gato, o que é andar, o que não é andar. O robô vai numa espécie de tentativa e erro para aprender ali a andar. Tudo isso utilizando aprendizado de máquina. Existe um estudo de caso no Burger King, apresentado aí durante o SAP Fórum Brasil, em 2017, onde houve uma amostra de como essa tecnologia está ajudando a prevenir incêndios e a perda de alimentos na cozinha dos restaurantes de sua franquia. Hoje a rede conta com mais de 500 lojas e serve centenas de milhares de lanches diariamente. O desafio, então, era estabelecer um sistema de manutenção de seus equipamentos sem que isso parasse o trabalho na cozinha. Os freezers não podem parar de funcionar porque senão vai ter muito desperdício dos alimentos. No caso dos hambúrgueres, eles são grelhados no fogo no momento do preparo, então é necessário garantir que os equipamentos estejam funcionando corretamente para que se possa prevenir aí um possível incêndio no restaurante. Foi utilizado então o aprendizado de máquina, nesse caso, para auxiliar na manutenção preditiva, onde foram coletados os dados de todos os equipamentos para fazer a predição aí de problemas futuros nos mesmos. Onde a visão computacional é aplicada? A visão computacional é tão importante e complexa que pode ser aplicada nas mais diversas áreas. A partir de agora eu vou mostrar algumas aplicações que estão sendo feitas e mostrar como elas podem influenciar a vida e a sociedade. Vou começar apresentando um algoritmo que é fundamental para as diversas pesquisas em desenvolvimento envolvendo pessoas e objetos. Ele é tão usado que é base para outras tecnologias. Ele não é o único, mas é um dos mais conhecidos na detecção de pessoas e objetos. Vou falar agora sobre o YOLO. Ele é um sistema de detecção de objetos em tempo real, apresentado pela primeira vez em 2015 pelo Joseph Redmond.
Ele é um detector extremamente rápido e preciso, capaz de gerar detecções de objetos em tempo real, obtendo 45 FPS em uma placa gráfica. Ele consegue identificar 80 classes diferentes, como pessoas, vários tipos de animais, objetos como carros, motos, garrafas, mochilas e muitos outros. A rede neural utilizada no YOLO recebe a imagem completa, divide essa imagem em regiões e prevê caixas delimitadoras. Gera uma probabilidade nessas caixas de um objeto estar nessa região. Após isso, essas caixas delimitadoras são ponderadas pelas probabilidades previstas, delimitando o objeto, qual a confiança daquele objeto e o tempo que foi necessário para identificar ele. O YOLO já conta com diversas versões e evoluções que ocorreram durante os anos desde o seu lançamento. Atualmente ele está na versão 5 não oficial e está disponível para uso no site oficial a versão 3. O YOLO funciona tão bem que é capaz de lidar até com representações de objetos, como vocês podem ver aí nessa detecção de um bonequinho numa bicicleta. Outro método que também é muito importante para o desenvolvimento de diversos algoritmos é a detecção de pose, também conhecida como detecção de ponto-chave. A estimativa de pose é um problema geral em visão computacional, onde detectamos a posição e a orientação de um objeto. Isso geralmente significa detectar localizações de pontos-chave que descrevem o objeto. Um algoritmo que é bem famoso nisso é o OpenPose. Ele é um sistema multipessoa que também roda em tempo real e detecta pontos-chave do corpo humano, como a posição das mãos, rosto, pés, pontos dos olhos, ouvidos, boca. No total são 135 pontos-chave que ele consegue detectar, isso tudo em imagens individuais. Ele foi o primeiro sistema que rodava em tempo real de código aberto para a detecção de pose 2D de várias pessoas na imagem, incluindo corpo, pé, mão e pontos-chave na face. Esse algoritmo recebe a imagem de entrada e gera uma saída com as localizações 2D dos pontos-chave das pessoas na imagem. E quando é exibido, ele gera esse tipo de esqueleto que vocês estão vendo. Uma curiosidade é que o autor de OpenPose testou esse algoritmo na detecção de veículos. Ele tem uma boa precisão e o resultado é esse que vocês estão vendo aí também. E se eu te disser que já criaram um algoritmo que consegue ver pelas paredes? Parece meio futurístico, né? Pois é, já estamos no futuro e esse algoritmo existe. Na verdade, a forma que eu apresentei esse algoritmo foi meio sensacionalista. Não é bem ver pelas paredes, mas é bem próximo disso. Esse sistema foi criado e consegue estimar a pose das pessoas através das paredes, gerando esqueletos tipo aqueles que te mostrei apresentando o OpenPose, aqueles esqueletos de palitinho. O funcionamento e o desenvolvimento desse algoritmo pode ser meio complexo para explicar sem aprofundar nas técnicas, mas vou tentar simplificar isso para que seja possível entender. Então, esse algoritmo utiliza o sinal Wi-Fi para capturar os dados, já que o sinal Wi-Fi são ondas de rádio e elas conseguem atravessar as paredes, refletir no ambiente e voltar para a fonte que gerou o sinal. Os pesquisadores criaram um equipamento que emite esse tipo de sinal e consegue capturar o reflexo dele no ambiente.
Quando esse sinal é capturado, ele gera vários dados que são convertidos em mapas de calor que parecem essas imagens. Visualmente, esses sinais parecem não representar nada para nós, mas os sinais são ondas de rádio e têm um comportamento bem definido. Nós não conseguimos analisar esses dados ou enxergar uma lógica nisso, mas essa lógica existe e essa é a função da rede neural: analisar os dados e aprender um modelo que consiga explicar essa lógica. A saída dessa rede pode parecer confuso ou não fazer sentido. Aí que entra a sacada dos pesquisadores. Para treinar essa rede, seria necessário com que os dados fossem anotados manualmente pelas pessoas para que essa rede fosse treinada usando o método supervisionado e gerasse as imagens com os esqueletos na saída. Mas como vimos no mapa de calor do sinal, não seria possível fazer essas anotações. Foi aí que eles decidiram usar uma segunda rede neural, utilizando gravações de vídeo da cena e gerando os esqueletos usando algum método de detecção de pose já treinado. Com esses dados dos esqueletos, eles usaram para treinar a rede neural que recebe os dados do sinal Wi-Fi e gera os esqueletos. Como os sinais de rádio e os esqueletos foram gravados no mesmo ambiente simultaneamente, a rede neural consegue fazer essa relação e aprender a gerar os esqueletos a partir desse sinal. Isso talvez pode ser meio confuso, mas resumindo, eles conseguiram fazer com que uma rede neural recebesse de entrada os dados do sinal e gerar uma saída com os esqueletos. Mas qual o resultado disso? É isso que eu vou te mostrar agora. Olha o algoritmo em funcionamento, que sensacional! Essa é uma tecnologia que pode ter várias aplicações. Ela pode ser útil para a segurança de nossas casas, já que praticamente todo mundo tem um roteador Wi-Fi. Ela pode alertar se houver algum tipo de invasão quando identificar que você não está presente. Pode servir também para monitorar os idosos ou pessoas com alguma dificuldade de locomoção, pois se ela identificar que o idoso sofreu uma queda ou está imóvel por muito tempo, ela pode alertar os familiares e até acionar a emergência para auxiliar e prestar atendimento se necessário. Ela pode ser usada também para localizar pessoas soterradas ou presas em escombros em casos de acidente, já que ela é capaz de identificar pessoas que estão oclusas por objetos, nos casos paredes e destroços. A visão computacional também é usada na medicina. Há várias pesquisas em desenvolvimento que pretendem auxiliar os médicos ao realizar consultas e fazer vários tipos de exames, filtrando os dados importantes e até gerando diagnósticos. Uma tecnologia que exemplifica bem esses avanços é um aplicativo desenvolvido no Brasil por desenvolvedores do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. Eles criaram um protótipo de um aplicativo para celular que garante mais agilidade no diagnóstico do câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil, e por enquanto esse protótipo está sendo testado na universidade. Esse aplicativo faz a análise das imagens capturadas pelas câmeras de celular. Ele detecta e analisa a lesão da pele, levando em consideração a regularidade das bordas, a cor e o tamanho da lesão. Analisando essas características, o software consegue dizer se essa lesão é potencialmente maligna ou não. Hoje o diagnóstico de lesões de pele é feito por um aparelho especializado chamado dermatoscópio, e ele só pode ser utilizado por dermatologistas treinados. Já esse aplicativo poderá ser utilizado por outros profissionais de saúde, como clínico geral, por exemplo. Não é necessário ter iluminação ou qualquer outro equipamento especial. Essa facilidade vai tornar mais rápido todo o processo pelo qual um paciente com câncer de pele deve passar, desde o início do diagnóstico até o tratamento final. Com isso, a chance da pessoa ser curada é muito maior. Ainda não existe uma previsão para que essa nova tecnologia chegue ao mercado, pois isso depende de investimentos do setor privado. Essa é uma tecnologia que não irá substituir o dermatologista, é uma maneira de auxiliar.
Ele apenas acelera a ida da pessoa ao dermatologista, que é essencial para fazer o diagnóstico de câncer de pele. Há diversas pesquisas que utilizam a visão computacional sendo desenvolvidas no Departamento de Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais. Muitas delas sendo desenvolvidas no SmartSense, um laboratório de pesquisa que trabalha com visão computacional, aprendizado de máquina, biometria e vigilância inteligente. Ele foi criado em 2013 e é composto por estudantes, pesquisadores e desenvolvedores. Apesar de recente, o laboratório tem se tornado referência na investigação e solução de problemas relacionados à análise de vídeos, computação forense e biometria. Lá são desenvolvidas pesquisas em parcerias com várias empresas do setor privado. O laboratório já trabalhou ou ainda trabalha com empresas como a Samsung, HP, Maxtrack, Petrobras, Localiza e Trixel. Agora eu vou apresentar algumas pesquisas feitas nesse laboratório que podem auxiliar muitas pessoas, principalmente na área de segurança. Uma pesquisa que está sendo desenvolvida é sobre a detecção de equipamentos de segurança. Ela tem como objetivo manter a segurança das pessoas que trabalham em áreas que oferecem riscos de acidente. O algoritmo identifica se as pessoas que estão sendo monitoradas estão utilizando os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas, roupas de proteção, óculos e protetores auriculares. Ele consegue identificar cada tipo de equipamento de segurança e gera um alerta caso alguém não esteja usando esses equipamentos. Assim, o responsável veria que alguém está gerando um risco para a própria integridade física. Junto com esse sistema, tem um funcionamento de detecção de áreas de risco, onde áreas definidas são monitoradas para evitar que ocorram acidentes envolvendo pessoas e máquinas, monitorar para que pessoas não entrem em áreas restritas, verificar se objetos não permanecem em áreas de segurança e que não tenha nenhuma obstrução em caminhos ou rotas de fuga. Para fazer esse tipo de monitoramento, é preciso controlar diversas câmeras e otimizar o funcionamento delas. Uma pesquisa focada nisso também ocorre no SmartSense. Está sendo desenvolvido um algoritmo que consegue controlar câmeras usando a abordagem Master-Slave, onde uma câmera fixa observa todo o ambiente, enquanto uma câmera PTZ que tem controles de movimento e zoom é controlada pela câmera fixa de acordo com a necessidade e o propósito do sistema, capturando detalhes importantes. Esse sistema é chamado de câmeras ativas, onde o conjunto de câmeras monitora esse ambiente. Elas podem serem usadas para capturar detalhes pequenos que não é possível observar em câmeras que cobrem toda a cena. Um possível uso é utilizar essas câmeras para conseguir imagens mais detalhadas do rosto da pessoa ou alguma parte física que é possível usar para identificação, ou verificar se ela está carregando algum objeto estranho ou algo oculto. Também é possível capturar os dados com qualidade de pessoas em um ambiente que tem muita gente. Um exemplo que pode ser utilizado esse tipo de tecnologia são nos estádios de futebol. Não é difícil ouvir falar ou ver confusões ocorridas nas arquibancadas. Esse sistema auxiliaria no reconhecimento e identificação dos autores, sem perder detalhes de tudo que está ocorrendo na cena. Enquanto a câmera fixa captura a imagem completa, a câmera PTZ faz uma varredura na cena capturando imagens em alta resolução dos rostos dos indivíduos, facilitando com que esses sejam identificados e responsabilizados. Também é possível utilizar sistemas assim para a segurança pública, instalando esse tipo de sistema em locais com grande movimento de pessoas e um número grande de ocorrências de problemas. Há diversos algoritmos também que estão sendo desenvolvidos lá. Vou citar alguns aqui rapidamente para mostrar o quão vasta pode ser essa área de visão computacional. Podemos controlar a entrada e saída de pessoas no ambiente usando essas câmeras. Podemos detectar tráfego de carros, identificar placas de carros em imagens de baixa resolução. Nesse caso, os algoritmos até conseguem se sair melhores que os humanos. Podemos identificar pessoas que passam em câmeras diferentes, cruzando as informações de roupa da pessoa e outros detalhes. Podemos detectar anomalias ocorridas em diversos ambientes, coisas que não deveriam ter ocorrido.
Podemos fazer também o reconhecimento de gait, o que é identificar uma pessoa pela sua forma de andar. E para finalizar, vou deixar um pequeno vídeo feito pela Versatos HPC, é um episódio da websérie HPC Spotlight, falando sobre visão computacional, vigilância e monitoramento. É uma entrevista feita com o professor William, que coordena o laboratório Smart Sense, e com o participante Antônio, onde eles explicam como tudo começou, quais as funções das pesquisas do laboratório e como isso pode ser disponibilizado para a sociedade. Eu, particularmente, acho que ficar só gerando artigos que não completa o ciclo. Tem que gerar o artigo e depois tentar colocar na sociedade. A hora que coloca na sociedade é a parte legal. Quando eu falo sociedade, as pessoas estão usando os métodos que a gente desenvolve aqui. Grande parte da satisfação vem de chegar na ponta e ter um sistema funcionando, um monitoramento acurado, uma identificação de pessoas acuradas. Essa parte é bem gratificante. Comecei a trabalhar com vigilância no meu doutorado. Aí eu comecei a trabalhar primeiro com detecção de pessoas em vídeos, né, para saber quem está no vídeo. Isso em 2006, 2007, com o objetivo já de entender o que as pessoas estão fazendo na cena, né, tanto para monitorar as pessoas, para, ter hábitos mais saudáveis, quanto em termos de segurança, né, para ver se não tem ninguém fazendo alguma atividade suspeita e tal. Por exemplo, aqui está filmando as pessoas. O que a gente tenta fazer aqui é localizar pessoas com o objetivo de possivelmente identificar quem elas são. Um desafio é que muitas pessoas estão usando a mesma roupa, né? Então você não consegue falar é tal pessoa porque estão de uniforme, então é mais difícil. Muitas vezes a câmera está distante, o tamanho da face é pequeno, você não consegue reconhecer porque está muito distante da câmera. Então o que a gente faz nesse caso aqui, a gente chama de reconhecimento por gait, né? Que é a forma que a pessoa anda. A pessoa está andando ali no vídeo e você consegue identificar quem é essa pessoa pela forma que ela está se movendo. No caso específico aqui, seria isso. Nesse caso aqui, a gente está tentando detectar quais equipamentos de segurança uma pessoa está utilizando, né? Então, ali está mostrando em verde quais são os equipamentos que ela está usando, né? Óculos, bota, macacão, luvas. Quando ela para de usar um equipamento ou não está vestindo o equipamento, o método avisa. A ideia disso é integrar num sistema de monitoramento de ambientes, onde o responsável pelo sistema veria que alguém não está utilizando o equipamento de proteção necessário e aí emitiria um alerta, né? Então, o entendimento que eu falo na visão computacional é mais ou menos isso. Você tenta entender o que está acontecendo na cena para posteriormente tomar uma decisão, né? Não necessariamente essa decisão é automática, é o software que vai fazer. A gente trabalha muito com o conceito de vai ter alguém olhando esse sistema que vai tomar uma ação. O nosso objetivo não é substituir o humano, mas filtrar as informações para que facilite a vida das pessoas. O exemplo que eu sempre gosto de dar é, imagina um operador de uma central de vigilância que tem lá 300 câmeras para ele vigiar ao mesmo tempo. As nossas pesquisas elas tendem a filtrar e chamar a atenção do humano para aquilo que é realmente importante. Quando então tem alguma pessoa em perigo, quando está acontecendo algum crime ou uma pessoa está iminente de acontecer um acidente. E essa área, a visão computacional, tem justamente esse objetivo, auxiliar o humano a visualizar e tentar entender o mundo ali ao redor através desses sensores que são as câmeras e os sensores dos celulares. Muitas vezes as empresas nos procuram, né, por já conhecer que a gente trabalha nesses tópicos, né, e aí vai gerando resultados, outras empresas vão vendo e também às vezes a solução que foi útil para uma pode ser útil para outra empresa também. E o bom disso é que a gente tem recursos para fomentar os alunos, né, então a gente tem mais ou menos uns 30 e poucos alunos aqui, que a maioria deles é fomentada por parcerias, né, então a gente consegue ter uma infraestrutura boa no laboratório, né, parte de recursos públicos e hoje em dia a gente está complementando bastante com recursos dessas parcerias. Por exemplo, com a Petrobras, tem um sistema de vigilância mesmo que a gente está desenvolvendo, onde você tem uma infraestrutura poderosa para processar várias câmeras e lá a gente faz detecção de equipamentos de segurança, verifica se a pessoa está andando num lugar seguro, se a pessoa começa a andar num lugar que não é seguro, ou ela recebe um alerta, ou a oficina ou a plataforma tem que parar para que a pessoa não entre em situação de risco. Então esses são os exemplos de algoritmos que a gente tem desenvolvido aqui e aplicado na sociedade através dessas parcerias.
infraestrutura a gente precisa muito poder computacional, porque a gente está trabalhando com aprendizado de máquina, que hoje utiliza muitos recursos computacionais e, em termos de pessoas, os alunos que a gente tem aqui são muito bons. Então, eles conseguem pegar um problema, estudar a literatura daquele problema, ver o que está faltando para resolver e criam técnicas novas e associado com o poder computacional a gente consegue resolver. E é muito satisfatório porque, como cientista, você conseguir alcançar novos resultados, alcançar novos objetivos e ter algo que você fez, que está funcionando, você vê, pô, esse método aqui tem um dedinho meu, alguma coisa, uma ideia minha que eu fiz, é muito legal. O nosso grupo ele tem pessoas, né, desde a graduação até pós-doutorado, né? Isso é muito bom porque uns ajudam os outros. Isso rende muito mais a pesquisa, né? Um traz ideia para o outro, publica junto, gera uma sinergia muito boa. Então eu entrei no finalzinho de 2013, né? Eu trabalhava numa empresa e o professor William me convidou depois, eu larguei a empresa, vim para terminar o meu mestrado. E dentro do grupo também eu fui desempenhando novas habilidades, que era a parte mais de como gerenciar os projetos que tem com empresas. Então, eu estou sempre envolvido, né, nesse contato com a empresa, então fazendo essa interface do mundo acadêmico com o mundo comercial ali, nas necessidades das empresas, que muitas vezes as empresas elas querem as coisas muito rápido e é pesquisa, então não dá. Então eu gosto de estar ali naquele meio de campo, entendendo a necessidade da empresa, entendendo também as dificuldades da pesquisa e como que conciliar isso tudo para ter sucesso. Tem alunos aqui que entraram no segundo período da graduação, então no meio do doutorado, e isso é bom que, né, ao longo do tempo as pessoas consideram o grupo já como casa deles, né? Isso é bacana. Então, cada dia é um desafio novo, uma coisa diferente, um problema novo que tem que lidar. E cada vez que a gente vai avançando e vai resolvendo esses problemas, é como se tivesse uma escada ali, você está subindo um degrauzinho. Então, é muito bacana para mim. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. É um tema complexo, vasto, mas tentamos passar isso tudo de uma forma leve, intuitiva e dinâmica. Vamos disponibilizar todos os links de artigos, notícias, vídeos e conteúdos que utilizamos para fazer esse vídeo. Se você estiver vendo no YouTube, vai estar tudo aqui na descrição. Ficamos por aqui e agradeço por terem assistido. Até mais! Muito obrigado aí, pessoal. Valeu!